Fala, meu caro cidadão de bem. Eu sei que você está preocupado com o início de 2025, mas vê pelo lado positivo, poderia ser pior. Você poderia ser o Lula, e se você fosse o Lula, você ia ter um monte de problema logo no início de 2025. Quer um exemplo? O primeiro, você achou que ia dominar o discurso e que já ia chegar em 2025 com as redes sociais controladas. E de presente, logo na virada do ano, você ganha o Mark Zuckerberg se aliando ao Trump e ao Elon Musk para falar que não vai ter censura no Brasil mais. Pois é, o Lula está tão desesperado que marcou uma reunião de emergência. É sinal de desespero. O Trump ameaçou as sanções comerciais ao Brasil se o Brasil impor taxas contra os Estados Unidos ou se continuar com essa história da moeda do BRICS. Mas isso aí não é o pior dos problemas. O Maduro, o coração do Foro de São Paulo, um cara que sabe muita coisa de todo esse mundo nefasto, né? E a gente não esqueceu do Hugo Carvajal, o El Pojo, pode cair a qualquer momento. O seu maior aliado. Imagina se o Maduro cair. Que reflexo que isso não terá no Lula, no cara de Cuba, no cara da Nicarágua, na turminha do Foro de São Paulo. Imagina a batata assando do Lula. Mas isso não é nada. O pior de tudo. Imagina você ter que explicar para sua mulher que você disse em cadeia nacional que você gosta mais da amante do que dela. Este é o pior problema do Lula. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, então fica ligadinho, nós vamos falar sobre Trump, sobre Maduro, vamos falar sobre o Lula, vamos falar sobre o Bolsonaro. Trump no Brasil, será que isso é verdade? Vamos entender um pouquinho de tudo isso. Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Muito obrigado pela confiança que você tem no nosso trabalho e a gente está aqui para trazer informação de qualidade, com erros e acertos, mas a gente sempre está aqui junto com você, tá bom? Isso é uma relação de parceria. Bora começar? Vem comigo. Só não esqueça, o livro Segredos Milionários dos Leilões ainda está disponível aí, tá? Então você pode fazer o download. O livro está muito bom para você que quer ganhar dinheiro com leilão. Faz o download. O próximo livro que a gente vai colocar aqui para vocês serão dois, será um combo. Você vai poder baixar os dois de uma vez só. Como fazer investimentos e como investir no Uruguai, tá? Eu quero mostrar para vocês como que você começa a transformar, né, a sua vida e diversificar. Porque eu sei que você está com medo do Drex. Fala a verdade para mim. Você também deve estar com medo do Drex, não é? Taxação de todos que ganham aí mais de 5 mil reais, né? Ou seja, o monitoramento. Taxação já existia. Monitoramento. A gente vai falar sobre tudo isso nesse livro que a gente vai lançar para vocês, tá bom? Vem comigo. Bora começar. Lula convoca reunião após o anúncio da meta sobre a checagem de fatos. Reunião convocada é sinal de desespero. Desespero. O Lula está desesperadinho e a gente vai falar sobre isso aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará nesta sexta-feira uma reunião para discutir as mudanças recentes nas políticas de conteúdo da Meta e empresa dona do Instagram, Facebook e WhatsApp. O encontro foi convocado após o anúncio do CEO, fundador da empresa, Mark Zuckerberg, sobre alterações na política de conteúdo das plataformas, que podem ferir determinações da justiça brasileira. Tá? Então vamos ser claros aqui. Determinações da justiça brasileira. Não existe lei. Não está sendo violada nenhuma lei no Brasil, além da Alexandre, tá? Nada mais do que isso, tá bom? Bem como críticas feitas pelo empresário a países da América Latina, que criaram regras de combate à fake news e ao discurso de ódio. Mas, como a gente bem sabe, né, ele falou que existem tribunais secretos na América Latina. Nem citou quem, só que a carapuça serviu. O chefe do executivo criticou a atitude de Zuckerberg e exigiu respeito à soberania brasileira. Lula esteve no final da manhã, na quinta-feira, na galeria dos ex-presidentes e lá já falou besteira, eu já falei sobre isso com vocês, tá? Então, assim, o Lula, né, a gente sabe muito bem que ele deveria falar mais. São gafes tipo batom na calcinha, para de ter filho, a amante é melhor do que a esposa. É o tipo de discurso do Lula, né? É o tipo de discurso que vem mostrando o Lula. E aí, sem contar do bando de fake news que vem também. Por exemplo, falar que o Temer é golpista é fake news. E não é o tipo de gente que só quer espalhar fake news.
quer colocar fake news como se fosse história, mandando mudar, né, a galeria ali dos ex-presidentes para constar o Temer como golpista. Pois é mexer num vespeiro isso aí. Mas o Lula insiste em cometer gafes e fazer besteira o tempo todo, né? Mas enfim, vamos entender um pouquinho mais o que está acontecendo, o porquê do desespero do Lula. O desespero do Lula vem por vários e vários motivos. Um deles, ele sabe muito bem, que essa guinada do Zuckerberg, né, contra a política woke não está vindo sozinho. Essa semana, o próprio McDonald's falou, não, eu desisto da agenda woke. Não quero mais saber disso, não. Depois veio a Microsoft, o Google, a Adobe, doaram 1 milhão cada um, né, para o fundo de posse do Trump. Ou seja, vai ser um mega evento de posse. O Trump está fazendo de tudo para chamar atenção para essa posse também. O Trump quer polêmica. Esse negócio de, vamos mudar o nome do Golfo do México, eu vou pegar a Groenlândia, vou pegar o Canadá. É para todo mundo dar atenção para o Trump, para a posse dele ser épica. O Trump quer que a posse dele vá para a história. Só que o grande lance aqui é que 1 milhão para a Microsoft, para o Google, para o Adobe, não é nada. Microsoft, do Bill Gates, que sempre esteve do lado da left people, está guinando para o lado de Trump, abandonou a agenda woke e falou, chega de esquerda, vamos começar a mudar os rumos, né, agora da história, e o Lula sabe disso. Então ele sabe que agora o buraco é muito mais embaixo. Porque uma coisa é só combater o Elon Musk, o que já é dificílimo. Agora, é todas as empresas de tecnologia, tudo isso se viram e se voltam contra o Brasil. Não é à toa que o Lula está desesperado. Tanto é que a gente vai falar de outro ponto aqui interessante, tá? Bem interessante. Vocês sabem que o Donald Trump quer toda a atenção para sua posse. E em relação à posse, teve um detalhe que virou notícia para todo mundo. Bolsonaro na posse de Trump. Ou seja, o próprio Donald Trump fez o convite para que o Bolsonaro estivesse lá. Isso sinaliza uma coisa, que o Lula não tem moral nenhuma com o Trump, tá? A equipe do Lula, isso é informação de bastidor, a equipe do Trump, pensou se valia a pena para o Trump já entrar nesse embate direto agora com o Lula ou esperar alguma coisa maior, né? Ou seja, convido o Bolsonaro e já começo sinalizando que eu não quero papo com o Lula, ou não convido o Bolsonaro, mas deixo um diálogo aberto com o Lula para relações comerciais. Muito se discutiu isso na agenda trumpista. E o Trump falou, dane-se o Lula, convida o Bolsonaro. Pois é. E aí chegaram mais informações de bastidores. Mais informações de bastidores disseram o seguinte, o Trump vai chegar com tudo contra o Lula. Inclusive, se o Alexandre de Moraes não liberar o Bolsonaro, que para mim é uma loucura por parte do Alexandre de Moraes, não faz sentido. Bolsonaro já declarou A mais B vezes que não vai fugir para os Estados Unidos, não vai pedir asilo, pelo contrário, já declarou que é o candidato a presidente da República, o Partido Liberal já deixou muito claro que ele é o candidato ou o maior cabo eleitoral que terá, né, aqui nas eleições para 2026, então ele tem planos para 2026, ele não vai fugir. Nada mais, nada menos, essa manutenção do passaporte preso é uma insanidade. Mas o Trump, né, segundo informações que eu vou trazer para você agora, se não for liberado o passaporte do Bolsonaro, o Trump quer vir aqui no Brasil. Essa informação é do Pitoli, da Rádio Áurea Verde. Dá uma olhada nessa informação aqui para vocês. História de passaporte não foi liberado, Silvio e Olavo, o bastidor é forte, tá? Existe a possibilidade do Trump vir ao Brasil para uma visita ao presidente Bolsonaro. Minha nossa. E acho que eles vão ter que avaliar o que é melhor, né? Acho que eles vão ter que avaliar o que é melhor. Deixar o Bolsonaro ir e ser mais um na posse? Ou deixar o presidente norte-americano vir ao Brasil única e exclusivamente para visitar o injustiçado Bolsonaro? Silvio, eu acho que eles vão ter que avaliar, hein? Se a conta for essa, eu imagino que eles vão ter o bom senso, como eu disse, de devolver dentro ali dos parâmetros legais do passaporte ao presidente Jair Bolsonaro, ainda que temporariamente, não sei.
o aspecto legal aí, as nuances, a gente não pode prever. Mas se o cálculo for esse, eles não serão, perdoe meu francês, eles não vão ser burros a esse ponto, né? Isso provocaria um terremoto político. Olha, eu não tenho memória recente de algo tão grande. Então, se isso for verdade, eu não estou afirmando aqui que são informações de bastidores que foram entregues aí pelo Pitoli. Tem uma credibilidade muito grande, a gente sabe disso, né? Pelo Silvio Navarro, um jornalista muito sério. Se isso for verdade, realmente é uma coisa de abalar os bastidores. Ainda tem gente falando, mas se o Trump vir aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes manda prendê-lo. Meu amigo, até doidura tem limite, né? Até loucura tem limite. Então, nunca que isso vai acontecer. E é assim, uma vinda do Donald Trump aqui para visitar o ex-presidente. O Milei fez isso. Para vir visitar o ex-presidente, ignorando o presidente atual, é um recado muito pessimista ao presidente. Não foi só ele que falou, né? O Pavinato também, durante uma entrevista, ele falou isso também, ele chegou a mencionar esse caso, olha só. Ia haver uma visita inopinada do Lourão aqui no Brasil. Bom, a minha fonte mora nos Estados Unidos, é um brasileiro, radicado lá, guardando o green card, com muitos contatos políticos, envolvido inclusive no próximo governo, e me revelou que, se for negado... Ele revelou que se for negado... a possibilidade, ou negada a possibilidade de Jair Messias Bolsonaro ir para a posse, vai haver uma visita inopinada do Lourão aqui no Brasil. Então, se houver uma negativa da ida do Bolsonaro à posse, o Trump virá ao Brasil. De certa forma, se você parar para pensar, o Bolsonaro é um líder de direita conhecido mundialmente. Isso é fato. E o Donald Trump, de certa forma, abandonar o Bolsonaro nessa aqui pega mal até para o Trump. Então, é uma medida um tanto quanto arriscada? É, mas eu duvido que possa acontecer? Não. Eu acredito que o Trump possa até chegar a vir ao Brasil mesmo. Mas o Trump está vivendo uma polêmica, né? E eu espero que o jogo de ego aqui não crie problemas. Elon Musk. Pois é. Será Musk o futuro verdadeiro presidente dos Estados Unidos? Para a líder da extrema-direita alemã, parece que sim. Essa matéria é de CNN Portugal, tá? E eles tratam como de extrema-direita, né? Mas esquecem da extrema-esquerda, né? A minha esperança para a sua administração é que acabe com a guerra. Basicamente, só você é que a consegue parar. Essa fala, né, foi para a liderança dos Estados Unidos, mas não foi para o Trump. Foi a Alice Weidel, a mais promissora candidata de direita alemã, falando para o Elon Musk e não para o Trump. O que está fazendo ali uma picuinha, e a mídia quer jogar ali o jogo de ego entre Trump e Elon Musk. Tanto é que o Trump já até se manifestou. Não, o Musk não vai ser presidente. Ele nem americano não é. Quem vai ser o presidente sou eu. Então eu vejo que eles estão tentando, sabe, fazer o que eles sempre fazem, né? Plantar um veneno ali. Então é hora desses dois aí não deixarem o ego, né, tomar conta. Mas as falas de Trump vêm, de certa forma, fazendo um reboliço. Aqui no Brasil, então, o impacto é devastador. É devastador. Exemplo, o Haddad admite que as falas de Trump preocupam, mas ele tem que esperar as decisões do Trump. Então, o Haddad está preocupadíssimo, né, com as sanções que o Brasil possa tomar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu nessa quinta-feira que as declarações e promessas do presidente eleito dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, geram preocupação. No entanto, ele frisou que o Brasil só se posicionará quando as decisões forem efetivamente tomadas. Questionado sobre a fala de Trump de taxar 100% dos países integrantes do BRICS que optarem em abandonar as transações feitas em dólar, o titular da Fazenda afirmou que é preciso ter cautela ao comentar declarações. Tá com tanto medo que tá até com medo de comentar. Tá certo, se eu tivesse no lugar dele, eu estaria, né, segurando também, porque eu ia estar com medo. Até porque o mundo, com essa nova visão da chegada do Trump, inclusive o Trump, né, chegou com pressão e com ameaças ao Tribunal Penal Internacional, à ONU, dizendo o seguinte: olha, se vocês continuarem com essa postura ridícula de vocês em relação a Israel, eu vou parar de financiar vocês. E olha só, já está dando resultado. Dá uma olhada nessa aqui, ó. A Polônia desrespeitou o pedido de prisão contra Netanyahu e autorizou a sua presença em cerimônia. A Polônia disse hoje que ela vai realizar um evento, né, em memória ao Holocausto.
e que todo e qualquer representante israelense será bem-vindo, ela não vai ser antissemita. Ela não vai entrar nesse discurso da esquerda e que se dane o Tribunal Penal Internacional, sinalizando que pode até sair do Tribunal Penal Internacional. Pois é sinal de que aquela estrutura que foi construída pela esquerda, que a gente sabe hoje que a ONU é left people. A gente não esquece a UNRW, que é aquela agência da ONU que abrigava a galera do jamais lá. Vocês não esqueceram disso, né? Galera do terror. Então a gente sabe que a ONU tem um braço à esquerda, um braço não, tem um corpo inteiro enfiado na esquerda. E parece que hoje uma nova visão de mundo chega e o Trump traz esperança de outros países para falar, não, quer saber? Esquerda, vá para aquele lugar, né? Vamos lá. E aí tem este aqui, Maduro, né? Que de tão maduro já está até podre, né? Maduro radicaliza contra a oposição ao iniciar novo e contestado mandato. Pois é, o Maduro roubou as eleições, sequestrou um monte de gente, teve opositor que foi entregue morto em decomposição para a família. A Maria Corina foi sequestrada ontem e depois da ameaça da Maria Salazar, congressista norte-americana, o Maduro recuou e liberou a Maria Corina Machado. Enfim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Junto da incerteza sobre o futuro político na Venezuela, a posse presidencial no país nesta sexta-feira acontece em meio a muita tensão. Desrespeitos aos direitos humanos, perseguição de opositores do regime de Nicolás Maduro e conflitos diplomáticos colocaram ainda mais lenha no barril de pólvora que o território venezuelano se tornou nos últimos anos. O último destes episódios aconteceu nessa quinta, quando a oposição denunciou o sequestro da Maria Corina Machado na saída de uma manifestação em Caracas. Eu acho que o jornalismo tem que ser mais honesto. Prisão acontece quando há um crime em flagrante. A prisão acontece quando há uma ordem de prisão, ainda que questionável, mas tem uma ordem de prisão, um mandato para que essa prisão seja cumprida e essa pessoa vai cumprir. Outra coisa é você sequestrar uma pessoa que está numa manifestação. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Mas a grande questão é que são tantos os abusos contra os direitos humanos que eu fiquei assim impressionado com uma matéria que, se eu não me engano, do Estadão, que disse o seguinte: o Lula tem que entender que a democracia é universal. Não adianta você fazer um evento aqui do 8 de janeiro dizendo que é defensor da democracia e se lambuzando na lama da antidemocracia. Ou melhor, o Lula mostrou muito bem que ele nunca foi, né, uma pessoa que ama a democracia, é um amante. Amante é aquele que trai, né? E aí, o Itamaraty aqui do Brasil, caladinho, boquinha de siri sobre a Venezuela. Matéria do antagonista. Itamaraty fala sobre tudo: ataca Israel, ataca Trump, ataca o Zuckerberg, ataca o Elon Musk, ataca todo mundo. Mas o Maduro, o Madurinho do meu coração, o Itamaraty não ataca. Desde 1º de janeiro, a pasta emitiu 14 notas sobre diferentes assuntos internacionais, que vão desde o ataque terrorista em Nova Orleans ao Globo de Ouro. Mas sobre o Madurinho, pois é, o Lula não fala nada. Pelo contrário, descobriu-se ontem que o Lula resolveu dar uma ajudinha a mais para o Maduro. Tomás fez essa publicação aqui, mas já está em vários jornais. Reportagem da BBC Brasil revela que o governo Lula vendeu 20 mil frascos de spray de pimenta à ditadura de Nicolás Maduro com o aval do Ministério da Defesa, bem na véspera das eleições venezuelanas, em que houve a forte repressão à oposição. Hoje, a líder da oposição, Maria Corina, foi sequestrada e presa pelos capangas do ditador chavista. Como é lindo ver o governo do amor, não é? Isso é democracia. Olha que democracia pulsante. Você sabia que haveria, né, uma fraude. Você sabia que o cara, aliado deles, prometeu um banho de sangue. Você sabia que o cara prometeu, né, tirar a vida de um monte de pessoas. E aí vendeu 20 mil frascos de spray de pimenta. Para quê? Para fazer mais repressão. E a grande pergunta é: vendeu ou deu?
Será que é mais um negócio daqueles igual se faz com Cuba e recebe em charutos? Vamos lembrar que a Venezuela deve uma grana pesada para o Brasil. E como é que está fazendo negócios, né? E aí a gente tem que trazer alguém inteligente no canal. Só eu não dá, né? Tem que trazer uma pessoa inteligente. Eu sou burrinho. O William Vac, né? O William Vac, ele falou sobre o Brasil. Maduro reduz o Brasil à condição de impotência. O Brasil é um broxa no mundo, né? Hoje. Afirma, com razão, William Vac. Então eu queria que vocês assistissem aqui esse trecho da fala do William Vac. Vou até recarregar aqui para que vocês entendam um pouquinho o que o Brasil se tornou. Maior potência nesta parte do hemisfério, o Brasil foi reduzido por Maduro à condição de impotência. Tarefa facilitada pelo próprio presidente Lula, que aguentou humilhações e desfeitas por parte de um tirano que o presidente do Brasil e seu partido sempre defenderam. Pior ainda, Maduro ajudou a desmoralizar a postura de um governo que fez da data do 8 de janeiro, os 2 anos do quebra-quebra e vandalismo bolsonarista na esplanada, fez dessa data um dia para lembrar os valores da democracia. O primeiro deles é sua universalidade. Mas um dirigente político que abraça aqui simbolicamente a democracia e não é capaz de chamar a Venezuela de ditadura está relativizando esse conceito. Não é preciso ser de esquerda ou ser de direita para condenar o regime venezuelano. Vários governos de esquerda o fizeram. O que é preciso é ter princípios. E a única coisa que eu vou fazer uma correção aqui sobre baderna e quebradeira, que eu concordo com o William Vac, que não foi nada mais do que baderna e quebradeira, que é a baderna bolsonarista, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu ali e a gente viu que tem muita coisa estranha nessa história. Mas o ponto principal que o William Vac falou foi o seguinte: basta ter princípios. Tanto faz se você é de direita e de esquerda. E aí, este cara, que é de esquerda, provou isso. O presidente do Chile, Gabriel Boric. Olha só o que ele falou aqui. Hay información de que habría sido detenida, retenida, desconozco en qué condiciones, la dirigente opositora María Corina Machado. Eu sei que tem informação de que, não sei as condições, mas de que foi presa, né, detida a Maria Corina Machado. Como no tengo los últimos antecedentes, no me puedo referir en detalle a esto, pero sí tengo una certeza. Como eu não tenho maiores informações, não vou me referir a isso, mas eu tenho uma certeza. En Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno. Na Venezuela, hoje, está se perseguindo a quem se opõe ao governo. O Boric, não é só na Venezuela não, tá? Tem outros países também. Y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura. O governo de Maduro é uma ditadura. En una dictadura que además se robó las últimas elecciones. Também é uma ditadura que roubou as últimas eleições. Y en Venezuela hoy día no hay libertad. E na Venezuela não há liberdade. Não é só na Venezuela não, tá? Mas tudo bem. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, E eu tenho que dizer uma coisa para vocês, que seja muito claro e que não pare nenhuma dúvida. como gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela. Como governo chileno, vou tirar a representação diplomática da Venezuela. Y por eso hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral E digo que reconhecemos a fraude eleitoral que perpetró el gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos. e o Maduro, no dia de hoje, segue perseguindo organizações vinculadas aos direitos humanos. Y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él. E qualquer um que discorde dele. Yo soy una persona de izquierda. Ele é uma pessoa de esquerda, eu não. Y desde la izquierda política les digo, el gobierno... E sendo uma... Quer dizer, isso quem falou foi eu, só para corrigir, porque às vezes a gente tem que falar. Ele falou, eu sou uma pessoa de esquerda. É ele, eu não sou de esquerda, né? Mas ele falou o seguinte, independente se você é de direita ou de esquerda, o governo de Nicolás Maduro é uma ditadura. El gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia. E temos que fazer todos os esforços internacionais para estabelecer a lei e a democracia. Todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela
tenga el derecho a decidir su propio destino. Todo o esforço para que o povo da Venezuela possa decidir o seu próprio destino. O Ivan Duque já tinha falado sobre isso. Tem que ter uma intervenção humanitária na Venezuela. A batata do Maduro está assando cada vez mais. Então, assim, foram vários líderes que disseram, tá na hora de interferir. E a gente fala do Lourão de novo, o Orange Man aqui, né? Trump defende a liberdade e segurança para os opositores de Nicolás Maduro. Pois é, o Trump fez uma publicação. Nessa publicação, ele colocou aqui que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou que Corina Machado e González Urrutia são lutadores pela liberdade e disse que devem permanecer seguros e com vida. E foi a publicação que o Donald Trump fez no X aqui, né? Ele fez uma publicação aqui no X e também no Social Truth, que é a plataforma dele, né? Ele escreveu aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês, só para a gente ler aqui, ó. A ativista democrática venezuelana Maria Corina Machado e o presidente eleito González estão expressando pacificamente vozes e a vontade do povo venezuelano, com centenas de milhares de pessoas manifestando-se contra o regime. A grande comunidade venezuelano-americana dos Estados Unidos apoia esmagadoramente uma Venezuela livre e apoiou-me fortemente. Esses lutadores pela liberdade não devem ser prejudicados e devem permanecer seguros e vivos. E aí, quando ele fez isso aqui, ele já colocou umas fotos também, né, da Corina Machado, né, falando que dá todo o apoio a Maria Corina Machado. Pois é, Maduro, a batata tá assando. E será que se o Maduro cair, todos os carrapatos que estão ligados nesse cavalo de Troia cairão juntos? Tomara, né? A gente torce para que isso aconteça, tá bom? Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus, né? E até o próximo editorial. Eu vejo vocês daqui a pouquinho ao meio-dia.